Então, bom dia a todos e todas, é um prazer recebê-los aqui, realizando esse evento sobre Schelling, aproveitando essa efeméride, os 250 anos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muito aos participantes, aos nossos convidados, que, enfim, conseguiram financiar a sua vinda. Então, o Luciano Taixe, o Gabriel Assunção, a Isadora Tabordes, o professor Marco Aurélio Verle, a Marília Pacheco, que deve chegar em breve. O Marco, a gente já tem uma parceria aí já de algum tempo, fizemos um evento esse ano também, aliás dois, um na USP, um aqui, com a participação do Roberto, lá da Unioeste, com o Maia, e, enfim, o Vanner também, que vem participando do grupo, então também agradeço aos organizadores, o Vanner, ao professor Flamarion que está chegando, e principalmente ao Rômulo, preciso frisar, como eu até já comentei com vocês, o Rômulo foi quem teve a iniciativa, quem de fato correu atrás, organizou, etc., perguntou se eu topava, eu disse vamos em frente, e, enfim, então é uma realização sobretudo dele, mas eu, Vanner e Flamarion ajudamos um pouquinho, mas os méritos são sem dúvida do Rômulo. Bom, e é uma honra para o FABC, para o nosso curso de filosofia, termos aqui. Espero que a gente tenha boas discussões, que seja um dia produtivo, da filosofia do Schelling. E, sem mais delongas, porque já passamos um pouquinho atrasado, vou passar a palavra para o Rômulo, para que ele, então, introduza os primeiros conferencistas. Bom dia, pessoal, bom dia a todos presentes. Eu reforço as palavras do professor Fernando, o agradecimento, a disposição, o empenho de todo mundo frente a essas dificuldades para a gente conseguir realizar esse evento, Tivemos alguns percalços durante o caminho, mas acredito que a gente conseguiu formar uma mesa, uma programação bastante interessante e variada. Só pontuar um pouco o que o professor falou claro, a iniciativa, mas a gente comprou essa briga juntos, tem o professor Fernando, o Vanner, posteriormente o professor Flamarion, entrando cada um em contato com vocês que compraram essa ideia de toparam estar aqui, pelo fato de trabalhar e discutir a ideia de um pensador que, primeiro, a gente está fazendo essa efeméride, são 250 anos de nascimento do Schelling, e 225 da publicação do Sistema de Realismo Transcendental. E quando eu vi esses números, procurei internacionalmente, a gente não somavam 10 eventos internacionais celebrando essas datas. Então, compensação, ano passado, retrasado os 300 anos de Kant, tinha evento sobrepostos. Mas, e fazer essa valoração não só por causa dessas datas coincidirem, mas também por ser um filósofo que muitas vezes é tratado quase como uma escada, como é aquele pensador que está entre o Kant e o Hegel, entre o Fichte e o Hegel. Não, é um pensador com suas ideias próprias que começou, como a gente já discutiu antes, começou muito próximo ao Fichte e ao Hegel, foi criticando cada um deles, foi mantendo seu próprio sistema, sua filosofia e criando algo muito particular, principalmente com a parte da filosofia da natureza e assim por diante. Então, só queria agradecer mais uma vez a presença de todas e começar então com o nosso primeiro bloco, que é nosso primeiro bloco temático sobre a estrutura e historicidade do idealismo transcendental, com as conferências do Dr. Gabriel Almeida Assunção, falando fantasia pré-estabelecida e teatro da história do sistema do idealismo transcendental, e do professor Luciano Carlos Utaich, falando sobre os caminhos do conceito de história no sistema do idealismo transcendental schellingiano. Convido os dois, por favor, a compor a mesa. A gente é posto pela programação primeiro o campeonato. Sim, continuamos. Perfeito. Só fazer uma breve introdução. Bom, só uma breve bio para contextualizar quem são os nossos conferencionistas desse primeiro bloco. O Gabriel Almeida Assunção, ele tem pós-doutorado em letras, estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em filosofia pela UFMG,
mestrado em filosofia também pela UFMG e graduação em filosofia pela Uninter e em psicologia pela UFMG. Tradutor freelancer pela editora Vozes para a Paulus Editora, tutor à distância do curso de filosofia e licenciatura, modalidade à distância da Federal de São João del Rei, traduziu, dentre outras obras, do alemão para o português, O Sistema do Idealismo Transcendental, em 2024, é a dedução do processo dinâmico pela Liber Ars 2018, ambos de Schelling, né? E, mais recentemente, inclusive este ano, né, Vias para o Conhecimento de Deus, da Edith Stein, e Tratados Lógicos Filosóficos, de Wittgenstein. Também Filosofias da Crise Ecológica, Conferências Moscovitas e Forças Centrífugas Globais, um mapeamento do presente a partir da filosofia da história, de Vittorio Hösli. Também traduziu do inglês Deus enquanto Razão, Ensaio sobre Teologia Filosófica, de Vittorio Hösli, entre outras obras. Gabriel, muito obrigado pela tua presença. Passo a palavra. Bom dia, pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui, importantes estudiosos de Schelling, de Kant, né, como Rômulo e Fernando da comissão organizadora, sendo o Fernando também colega tradutor, né, da Vozes. Eu agradeço a comissão pelo belo evento, né, nessa cidade muito bacana que eu estou conhecendo, e agradeço a todas e todos pela presença. Agradecimento especial também ao Marco Aurélio Verde pela resenha que ele fez, a minha tradução do Sistema do Idealismo Transcendental de 1800. Foco do dia de hoje na parte da manhã, em um dos modos desse colóquio. É fascinante celebrar a vida e o legado de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Muitas vezes o patinho feio do idealismo alemão, como já foi mencionado pelo colega Rômulo, e também celebrar os 225 anos de uma obra que, se não fosse a mais famosa, é a segunda mais famosa, perdendo só para o Freiheitsschrift de 1809. A obra de 1800, Sistema do Idealismo Transcendental, é um marco no caminho intelectual de Schelling e também um vislumbre de novas vias para a sua filosofia. Hoje eu falo da breve filosofia da história desenvolvida por Schelling no Sistema de 1800 como um recurso para lidar com novos problemas trazidos pelo próprio sistema de Schelling, a providência da história e o tema da harmonia pré-estabelecida, em uma leitura bem peculiar da parte de Schelling. Segundo o próprio autor, o propósito de seu sistema, de 1800, é a expansão do idealismo transcendental ao sistema do todo do saber, isto é, a um sistema que desenvolve tanto a filosofia transcendental quanto a filosofia da natureza. É uma tarefa que envolve, de Schelling, enfrentar objetos inéditos do conhecimento. E quando a gente enfrenta objetos novos, muitas vezes são necessárias novas ferramentas. Por exemplo, né, já que a gente está falando de Leibniz, o microscópio, que interessou muito ele, né, essa correspondência com cientistas da época, né, interessou muito ao Leibniz. O microscópio, por exemplo, é a ferramenta que permitiu a investigação de uma série de novos objetos de estudo. Schelling vai falar aqui de certos recursos da filosofia transcendental como novas ferramentas para se buscar novos objetos de investigação, como a ideia de história e progresso da consciência de si, uma ferramenta que ele pega de empréstimo de Fichte. Um obstáculo no caminho de Schelling para sua investigação é o paralelismo entre natureza e inteligência, que é o termo que ele usa nessa obra, preferencialmente, para se referir ao que geralmente se diz espírito, no idealismo alemão. Há dois níveis de realidade cujo conhecimento, até então, envolve modos distintos para Schelling. A filosofia transcendental lida com a inteligência, com o espírito, ao passo que a filosofia da natureza lida com o mundo natural, tanto inorgânico quanto orgânico. Esses níveis parecem tão distantes e inconciliáveis, cada um com suas regras próprias. Como seria possível garantir a harmonia entre eles? Já no prefácio da obra, porém, o filósofo de Leonberg afirma que a dedução da história conduz à prova de que há um fundamento de harmonia entre subjetivo e objetivo, natureza e inteligência, devendo esse fundamento ser pensado como algo absolutamente idêntico. Ainda há timidez em apresentar essa identidade como substancial, algo que ele faz com mais coragem, né, um ano depois, na sua chamada filosofia da identidade. Mas isso já é feito
de modo tímido, na própria seção principal 4 dessa obra, do Sistema do Idealismo Transcendental. Uma seção muito rica, porque nos permite tanto apreender com maior suavidade porque nos permite aprender com maior suavidade a transição do sistema de 1800 para a chamada filosofia da identidade, desenvolvida entre 1801 e 1806. O Schelling, na obra dele, né, ao longo da obra dele, a gente vê muitas transições. Não são tanto rupturas, dá a impressão de rupturas porque os intervalos de tempo geralmente são muito curtos entre suas publicações, especialmente nos primeiros 15 anos de sua produção filosófica. Ele publicava muito, mas muito profícuo, sabe? Mas, se você ler com mais calma os textos, você vê que muitas ideias já estão despontando alguns anos antes. Então, aqui a gente tem esse caso já de uma transição em preparo, já nessa obra de 1800, do que ele desenvolve mais a fundo nos próximos 6 anos. Na introdução do Sistema do Idealismo Transcendental, Schelling apresenta uma ideia que ele já aludiu no prefácio. A filosofia transcendental deve explicar a concordância entre o subjetivo e o objetivo, ou entre a inteligência e a natureza. Ele vai trabalhar vários paralelos, né? Ele vai falar também entre consciência e inconsciente ou aconsciente, depois ele vai usar os termos, né, em obras posteriores, ideal e real também. Então ele vai trabalhar muito com essas oposições, mas são oposições para a mente humana. E na verdade, no real, essas oposições, na verdade, são apenas aparentes. É a filosofia que ele desenvolve vai tentar superar essas aparentes oposições. Esse é o grande trabalho dele, nesses anos de sua elaboração filosófica, a partir de 1800 e até 1806. A filosofia transcendental começa de um polo oposto à filosofia da natureza, de Schelling, como se fossem 2 polos de uma pilha, um controle remoto, né? Quando a gente está lá usando a televisão, tem que trocar a pilha, a gente vai ver ali, né? Você pega ali uma Duracell, está lá, positivo e negativo. Esse modelo do magnetismo, do eletromagnetismo, interessa muito o Schelling, né? Ele foi um dos primeiros filósofos na verdade, um dos primeiros pensadores a ver uma afinidade entre magnetismo e eletricidade, embora ele não tenha conseguido formular isso matematicamente. Mas ele foi um dos primeiros a ver essa afinidade. E dentro especificamente da questão do magnetismo, ele vai usar muito esse modelo da pilha. E já existia pilhas na época de Schelling, embora muito diferente das de hoje, pilhas gigantes. Depois vocês confiram na internet essas pilhas mais antigas. E ele vai trabalhar muito essa questão de polaridades, de oposições. E ele trabalha essa oposição aqui. Filosofia transcendental parece estar num polo oposto à filosofia da natureza. Como seria possível integrar isso? Como seria possível essa harmonia, como ele vai dizer depois? Deve-se considerar 2 características peculiares do saber transcendental para fazer essa tarefa de ir de um polo ao outro, ou como vai dizer Schelling, né, a tarefa da filosofia transcendental de chegar ao mundo, né, ao mundo físico. Uma característica do saber transcendental: ele toma a existência das coisas externas como pressuposto auxiliar na busca de fundamentos. Então é uma pressuposição auxiliar, uma ferramenta, por assim dizer, de saber. E outra característica de saber transcendental separa 2 certezas imediatas. Eu sou, o A igual a de Fichte, né? A certeza de que eu sou, que a gente pode associar ao idealismo, e a outra certeza do saber transcendental a coisas fora de mim, que é aquela outra característica. Então a característica dele, o saber transcendental separa 2 certezas, ela tem dentro de si a característica A, que é a certeza das coisas externas é uma pressuposição auxiliar para o conhecimento, que seria a de pressuposto realista ou naturalista. Existem coisas fora de mim. O processo de separar a certeza idealista da certeza realista busca demonstrar, segundo Schelling, a identidade entre as 2 certezas. Isso é, a certeza de que eu sou é igual à certeza de que há coisas fora de mim, evidenciando a conexão imediata entre elas. Então você tem uma tentativa de superação do que alguns pensadores chamam um idealismo subjetivo, nos moldes de Kant e Fichte, e um idealismo objetivo, por assim dizer, que seria uma espécie de síntese entre idealismo e realismo. Então você não nega a importância da consciência no processo do saber humano, mas também você não superestima ela, reconhecendo a importância do mundo externo e até mesmo de uma certa racionalidade
própria do mundo externo, como mediadora do processo de conhecimento. A expressão harmonia pré-estabelecida aparece pela primeira vez no texto do sistema do idealismo transcendental, justamente nessa discussão de como opera o saber transcendental. Aparece mais precisamente no parágrafo 3 da introdução do sistema, divisão provisória da filosofia transcendental. O termo, né, usado por Schelling, lá do alemão, é bem literal mesmo, né, vorher bestimmte Harmonie. Então, Schelling, eu reparei, traduzindo a obra de Schelling, né, que aparecia muito esse termo durante a tradução, e isso me chamou a atenção. Quando a gente tem essa experiência de traduzir, você tem uma abertura diferente ao texto, com um nível diferente de intimidade do que quando você trabalha com um texto para pesquisar. Foi algo que, pelo menos, na minha experiência de tradução me ocorreu. Porque quando a gente pesquisa, você tem um viés mais específico, metodológico, que é necessário, né, que é importante para a sua pesquisa. Então você tem um olhar mais direcionado para certas passagens do texto, para certos pontos, para certos argumentos. Agora, como a tradução você tem que encarar o texto como um todo, você acaba às vezes percebendo coisas que você não perceberia numa pesquisa. Então eu percebi com mais nuance a ocorrência desse termo, especialmente porque Leibniz é um dos filósofos que eu mais gosto. Eu até brinco, eu falo, Leibniz é um dos meus 3 filósofos favoritos, por isso que eu nunca vou pesquisar ele. Vai perder um pouco a magia se eu pesquisar. E também porque eu não sei francês, né, claro. Mas também eu acho que perde um pouco esse encanto. Não que eu não goste do Schelling, né, mas acho que tira um pouquinho o encanto. Então isso foi me chamando a atenção, essa questão do termo. Curiosamente, se a gente passa mais para frente na obra, na terceira seção do sistema do idealismo transcendental, a proposição 3, a gente dá uma crítica dura de Schelling à ideia de que a harmonia pré-estabelecida seria uma explicação sobre a interação mente-corpo, e também ele, é um contexto que ele está criticando a questão das ideias inatas, que é um debate muito importante no que a gente chamaria ali a primeira filosofia moderna, né? Então é curioso isso, porque na prática Schelling está criticando o que ficou como, o que viria a ficar mais como legado do Leibniz nessa questão da harmonia pré-estabelecida. É isso que interessou muito mais as pessoas, os intérpretes, e para Leibniz isso era, a meu ver, o mais importante, né? Explicar a interação mente-corpo com essa discussão da harmonia pré-estabelecida. E isso interessou mentes tão distantes do século XX, quanto desde Bertrand Russell até o psicólogo Carl Gustav Jung, para tentar entender a interação mente-corpo. Porém, né, Schelling pensa como outra coisa, então isso é muito importante. Schelling está falando de harmonia pré-estabelecida aqui, esquece Leibniz. Ele está usando o termo só como uma cena Leibniz, mas é outra história. Embora ele diga que não, Leibniz é isso aqui, que Leibniz quis dizer isso aqui. Né? Mas como muitas vezes os filósofos fazem, ele está fazendo uma apropriação com interesses para fortalecer uma tese sua, talvez até um recurso retórico à tradição, para, na prática, valorizar mais uma ideia dele. Então a harmonia pré-estabelecida em Schelling aqui vai ser muito mais essa concordância entre subjetivo e objetivo, essa integração entre natureza e espírito. É uma outra ideia que ele está propondo. Algo que passa batido na introdução é uma concepção também de ideal realismo como sinônimo de filosofia transcendental. Schelling aposta em sua filosofia transcendental, uma vez ela passando pela pilha, né, por essa trilha do positivo ao negativo, ela aprendendo com a filosofia da natureza, a filosofia transcendental seria uma síntese entre idealismo e realismo, porque ele dá esse nome aqui de ideal realismo, um termo que eu não lembro de ver posteriormente na obra dele, né? Pode ser até que apareça, mas pelo menos nesse momento aqui, é um termo interessante que aparece, né? Porque dá essa ideia mesmo de uma conciliação entre idealismo e realismo, e algo muito próximo do que outro filósofo dessa época, muito próximo de Schelling, embora não tão amigo dele, né? Mas próximo, no círculo dos românticos, Novalis, né? Friedrich von Hardenberg, tinha uma ideia muito parecida, que ele chamava o sincreticismo, como uma síntese entre idealismo e realismo também. Isso Novalis desenvolvia antes, até por volta dos anos 1797 e 1798, os seus fragmentos tardios. Eu disse mais cedo, né, que Schelling falava de estar investigando algo novo, né, de estar enfatizando isso, de que, bom, estou investigando algo novo. E eu mencionei também que para investigar algo novo precisamos de ferramentas novas às vezes. E aqui a ferramenta que Schelling vai utilizar, o artifício,
é justamente essa pressuposição de uma harmonia pré-estabelecida entre real e ideal, entre natureza e inteligência, que nos permite, compreender como o mundo, o objetivo, se adequa às nossas representações, ao subjetivo, e como essas, por sua vez, se adequam ao mundo externo. Conceber essa harmonia, porém, envolve um elo entre atividades do mundo e as atividades da nossa vontade. Então aqui também ele emprega termos interessantes. Atividades do mundo, ele associa ao verbo schaffen, que vai dar essa ideia de criar, gerar. A gente pode associar, pensando em Schelling, com a produtividade da natureza, né? Com aquilo que engendra, que gera. A gente vai ver hoje à tarde sobre isso com a apresentação da Isadora, né, e da colega Marília, Filosofia da Natureza de Schelling. O gerar, né, o schaffen, diz respeito a uma produtividade aconsciente, né, ou inconsciente, objetiva, não livre. Já a vontade humana diz respeito ao querer, ao wollen, né, a produção consciente, subjetiva, livre. Inclusive, né, o termo o adjetivo, né, para consciente, né, o bewusst, ele tem a ideia também de intencional, de algo feito com propósito. Não é só algo consciente, que é a primeira associação que a gente faz. Mas o adjetivo também, se você confere, né, ele também tem essa carga de algo feito com propósito, com intenção. Algo que a tradição da fenomenologia explora muito, né, no século XX. Existe uma atividade humana para Schelling que apresenta produtos de atividade aconsciente e consciente ao mesmo tempo, mesclando schaffen, o gerar, com o wollen, querer, o fazer artístico. Tem algo da produtividade da natureza e da produtividade, e da vontade e da liberdade humana. A própria natureza apresenta certos objetos que parecem ter sido produzidos com consciência. Contudo, são produtos aconscientes da natureza, conforme Zafin, porém sem uma explicação teleológica possível. A gente estava falando aqui, né, com o colega Luciano e a Isadora também, sobre a cidade de São João del Rei, lá no estado de Minas, né, de onde eu sou. No caminho para lá na estrada, você vê uma série de formigueiros na estrada, muitos assim, bem bonitos. E esses formigueiros, quando vocês olham, né, tem vídeos no YouTube sobre isso também, parecem verdadeiras cidades, né, tem toda uma organização interior, muito bonito assim de se ver. Ou quando você pensa em exemplos que Schelling dá, né, são de colmeias, represas de castores também, Schelling fala sobre isso, né, em outros textos, não no sistema aqui, mas na filosofia da arte, por exemplo, ele vai falar sobre colmeias. Em alguns textos ele fala sobre ninhos de pássaro. Quando a gente vê essas coisas, ou como o formigueiro que eu mencionei, a gente tem a impressão de uma certa regularidade, até de uma certa organização racional da natureza. Quando vocês veem uma formação geológica muito simétrica, parece ter sido quase uma obra de um artista mesmo. Então a gente tem muitas vezes essa inclinação a ver uma espécie de design, né? As pessoas falam hoje de design inteligente. Então muitas coisas que a gente vê no mundo natural dão a impressão de ser algo feito, projetado, né, por uma mente inteligente. Na visão de Schelling, isso acontece não por causa de um design de uma mente inteligente, mas é como se a própria natureza tivesse imanente a si uma racionalidade, ainda que ela não se reconheça nisso que ela faz, né? Portanto ela é aconsciente ou inconsciente, a própria natureza tem algo imanente que cria essas coisas. E isso é potencializado, aperfeiçoado no ser humano através da sua consciência, da capacidade que o ser humano tem de consciência. Ele não consegue se desapegar, portanto, totalmente da teleologia. Né? Uma teleologia mais imanente, do estilo aristotélico, ainda está lá em Schelling, embora ele recuse essa teleologia do tipo de design, né? Do tipo de algo feito por um autor, feito por fora, mas uma teleologia, de certo modo, talvez pré-determinada, né? Não sei se é um termo bom aqui, mas uma teleologia imanente ao mundo físico existe sim, né? Em Schelling. E ele dá vários exemplos para essas coisas, né, da natureza, que parecem ter sido construídas conforme afins, ainda que sem uma explicação teleológica nos moldes do tipo de desse argumento de autor ou coisa do tipo, né, de uma técnica da natureza lacrante. Então ele não aceita exatamente esse tipo de argumento, mas ainda assim ele vê que há algo imanente a essas formas na natureza. A atividade estética, por sua vez, atende melhor a esse propósito mais elevado da obra, que é explicar a integração entre objetivo e subjetivo,
porque se trata de uma atividade que pode ser explicada para Schelling a partir da filosofia transcendental e evidenciada na consciência. Essa é a atividade estética, né? A atividade estética para Schelling é muito específico, né? É criação artística. Então, a contemplação do espectador, desculpem, definitivamente não está em jogo, assim, né? Em Schelling, quando há menções aí, são muito esparsas, muito raro. Quando ele fala de atividade estética, especialmente no sistema de 1800, é a criação artística. Então, a gente não tem essa estética do contemplador, né? Do gosto, por exemplo, em Schelling. A gente tem essa estética da criação artística. E, posteriormente, na filosofia da arte, você tem a estética da estrutura da obra também. Mas a questão de gosto e tudo, né? É mínima, assim, né? No caso de Schelling. As questões a gente vai ver com mais detalhe também hoje à tarde, né? Com o professor Marco Aurélio. Eu já faço a propaganda, né, das próximas conferências e tudo. Mas é interessante, né? Como é que em Schelling tem isso também. Os temas são muito integrados, né? Então, muitas vezes quando ele está discutindo uma coisa, ou a outra coisa é aludida, né? Ou realmente é discutida também ali no meio do processo. Essa questão, né, com pensadores como Schelling e Hegel, né, pensadores sistemáticos. Ainda há algo valioso da introdução que ressurge no sistema de 1800 quando Schelling transita da filosofia teórica à prática. Trata-se da afirmação de que o pensamento transcendental é um ato pelo qual se torna consciente do conceito, de modo a não se ficar preso na trama dos conceitos, refletindo-se sobre ele. É como se, ao refletir, ao pensar de maneira transcendental, você saísse do pátio e subisse alguns andares, né, para esses níveis diferentes de consciência. Você, não ficando preso na trama dos conceitos, você consegue refletir sobre os próprios conceitos, tomar os próprios conceitos como objeto de reflexão. Esse modo, que não é só de pensar, mas também de agir, isso aqui pegando bem a linguagem de Fichte, né? Esse modo de agir faz surgir o objeto, de certa modo, produzir o objeto para a consciência. E essa separação entre agir e produzir seria para Schelling a abstração transcendental, que possibilita o juízo. Então ele está trabalhando na transição da filosofia teórica à prática o problema do juízo, que surge diante de várias tentativas da consciência de explicar como seria possível a integração entre sujeito e objeto. Isso é um ponto muito difícil, né, no sistema do idealismo transcendental. E se você ler depois, né, a Fenomenologia do Espírito de Hegel, você vê que a técnica argumentativa, né, com suas devidas diferenças e tudo, mas a técnica argumentativa tem algo parecido. São mostrando as sucessivas tentativas de se atingir o objetivo e fracassos da consciência em atingir esses objetivos. Então Schelling faz isso de uma maneira não histórica, né, como você vê em Hegel, né, de uma maneira relativamente mais simples. Mas você tem esse tipo de ditas o discurso, né, como diz o meu orientador do mestrado, né, o Leonardo Alves Vieira, tem um livro sobre isso em Hegel, né, sobre fenomenologia do espírito. Então você tem várias vezes a consciência sendo negada em seus discursos, em suas técnicas, e na passagem da filosofia da filosofia teórica para a prática, você tem essa tentativa de refletir a partir da abstração do que o juízo faz, ou discernimento, né, como que o juízo opera. Ao se tornar consciente dessa capacidade de separar, da abstração transcendental, o ser humano consegue transcender a imediateidade de qualquer situação, estando abrangente com sua mente, ubico com sua mente. O ser humano é capaz de se elevar sobre qualquer objeto, podendo eleger qualquer objeto do mundo como tal, inclusive a si próprio, o seu próprio corpo, sua própria mente. A consciência de si se eleva como inteligência absoluta em ato de, o que Schelling chama aqui, também outra ferramenta que ele desenvolve, abstração absoluta. Suficiente em si próprio, né? Absoluto nesse sentido, algo que é autossuficiente, não explicável a partir de outro elemento da consciência. Para Schelling vai ser muito importante, né, esse tipo de recurso também, de algo que é explicável a partir de si próprio. Isso aparece na filosofia da natureza, a natureza como autárquica, né? Ele vai falar no primeiro projeto de Sistema de Filosofia da Natureza, de 1799, a natureza como autárquica, ela tem suas próprias leis, ela é autônoma, ela é explicável a partir dela própria, não de outros recursos. Na filosofia da mitologia também você vai ter isso também. O mito é explicável a partir dele próprio. Ele é tautegórico, ele não é alegórico. Você não explica o mito a partir de uma outra coisa. Moisés está falando, quando Moisés está atravessando o Egito,
aquele pão que cai do céu, na verdade, são algas comestíveis, né? A tentativa de explicação científica do mito. Isso para Schelling não é aceitável. Ou o efemerismo, né, que é você associar, tentar explicar um mito a partir de acontecimentos históricos. Na verdade, esse mito está aludindo a esse acontecimento histórico aqui, que aconteceu assim, assim, assado. Não, o mito ele explicava a partir dele próprio. Então, para Schelling, esse tipo de recurso explicativo é muito valioso, de explicar uma coisa a partir dela mesma. E isso é uma intuição dele que reaparece em muitos momentos da sua filosofia, ou seja, a filosofia da mitologia, né, introdução histórico-crítica, é bem tarde já, é depois dos anos 1830, se não me engano, então é uma coisa bem tardia já. Outra coisa que eu pensei aqui, essa abstração também, né, ela traz problemas em relação à questão da natureza, né, porque ela vai tender a promover uma separação radical entre ser humano e natureza. Então vai ter também um impacto na relação do ser humano com a natureza, como o Schelling diz, em ideias para a filosofia da natureza. Né? Mas isso vai ficar para de tarde, não vou ficar te atrapalhando, né? Então, o filósofo de Leon Berg postula essa abstração absoluta como a ação que deve emergir na inteligência. Então, ele usa o deve, né? O verbo modal aqui aparece, o elemento da necessidade lógica. Vou até citar aqui a passagem. Aqui na página 210, né? Está na parte 4 já, página principal 4. O primeiro parágrafo começa com hora, e no finalzinho desse parágrafo, Schelling vai dizer que uma ação desse tipo, né? Ou seja, do tipo da abstração absoluta, deve emergir na inteligência. Mas justamente com isso, a filosofia teórica ultrapassa seu limite e entra no terreno do prático, o que se impõe apenas por exigências categóricas. É um caso muito interessante aqui que surge, que a abstração transcendental, de um lado, ela opera mediante a liberdade, no âmbito do possível, né? Se a gente já for pegar um outro conceito modal, opera no âmbito do possível, não do necessário. Porém, a filosofia prática surge no sistema de Schelling como resultado da necessidade lógica de se explicar como a consciência de si se separa do mundo. A abstração absoluta, né? Que é essa separação da consciência. Então você tem, a partir de uma necessidade lógica, você tem dentro do sistema uma abertura para o âmbito do possível pela liberdade. Na esfera, tanto na esfera teórica quanto na esfera ontológica, você vai ter toda uma abertura para a ética, para a estética e para a filosofia da história. E a liberdade é algo que interessa muito Schelling, desde o mestrado dele, né, que é sobre a origem do mal, De Malorum Origine, né, que foi publicado inicialmente em latim, depois traduzido para o alemão, 1792. Então, ele devia ter uns 17 anos, não sei, muito novo, né? Muito novo, impressionante. É o problema do mal e trata do problema do mal e do livre-arbítrio no livro de Gênesis. E a história, por sua vez, envolve influência de ações humanas e trata de eventos que não podem ter seus resultados calculados a priori. Algo que Schelling já dizia no Panorama Geral, né? A Allgemeine Übersicht, de 1796 a 1798, que é uma coletânea de artigos, resenhas escritas por Schelling, mini ensaios, que inclui um pequeno ensaio que é até traduzido para o português. Infelizmente eu não lembro quem traduziu, peço desculpas, mas é porque eu me lembrei disso hoje, desse material. Vai ter uma tradução antiga em português de um ensaio do Schelling que é assim, é possível uma história, um conceito a priori de história, algo assim, o artigo. É interessante, é basicamente uma versão expandida do raciocínio que Schelling está desenvolvendo aqui no sistema de idealismo transcendental sobre esse conceito de história. O Corten existe da edição histórico-crítica, eles enfatizam nas passagens, eles não enfatizam na verdade, mas eles deixam claro nas notas da edição histórico-crítica do sistema do idealismo transcendental, como que esse panorama geral é interessante e importante para entender o sistema do idealismo transcendental de Schelling. Então, a obra que, se um dia eu retornar, eu tenho certeza que vai me permitir, né, uma outra leitura desse livro aqui, né, do sistema do idealismo transcendental, né, de todos nós. Então, seria uma obra interessante também de ter em língua portuguesa, uma obra bem valiosa para entender esses passos filosóficos do Schelling. E ajuda também a romper com aquela ideia de não, eu estava aqui numa filosofia mais cristiana e tal, depois numa filosofia da natureza, depois numa filosofia transcendental, porque esse período é bem na época da filosofia
ele associa muito com a filosofia da natureza, ele estava trabalhando ainda também com a filosofia transcendental, estava publicando muito sobre essas coisas ainda também. Então, no Schelling as coisas muitas vezes andam lado a lado, é muito complexo mesmo. Mas voltando aqui para a questão da história, né? Tampouco a história resulta de total liberdade e acaso, de acordo com Schelling. Ela não se deixa aprender, portanto, nem por uma série completamente sem normas, né, anônica, nem por uma série inteiramente conforme afins, sendo a história uma espécie de harmonia entre liberdade e conformidade afins. A liberdade na história não pode ser um privilégio, vai dizer Schelling, mas deveria ser um bem comum, devendo haver uma ordem que conspire a seu favor. E ele diz, né, na página 275, nessa tradução da Vozes, a liberdade deve ser garantida por meio de uma ordem que é tão aberta e tão imutável quanto a da natureza. Como se fosse uma produtividade da história, né, entre aspas aqui, né, dentro da produtividade da natureza, é como se você estivesse defendendo aqui uma espécie de produtividade na história também. No curso da história, de acordo com Schelling, surgem elementos de caráter necessário, aconsciente, que não conseguimos calcular ou detectar a priori. Esses elementos equilibram a ação irrestrita da liberdade, só que de maneira externa, e não como autodeterminante. Então é diferente da arte aqui, né, no caso da história. Os elementos que equilibram a ação são apenas externos, não envolvem elementos internos também. Para Schelling, isso é o que chamamos de destino ou providência, que são temas caros à metafísica clássica, e deles nem mesmo Immanuel Kant conseguiu fugir. Vide sua luta de décadas com a questão da Teodiceia, como mostrou bem, né, Bruno Cunha, da Federal de São João del Rei, e como se vê na teoria kantiana do sumo bem. O tema da Teodiceia e da providência divina, muitas vezes articulados, né, na história da filosofia. Seres humanos se tornam acidentalmente causa de coisas que nunca quiseram causar. A tragédia é uma arte que expressa e até mesmo pressupõe essa interferência da liberdade, da necessidade oculta na liberdade humana. O que surge objetivamente como natureza, no curso da história, é o que foge à nossa intenção. Decorrendo, porém, da ação livre, também pode surgir efeitos imprevistos, algo objetivo, uma segunda natureza ou ordem jurídica, de acordo com Schelling. Essa ordem jurídica, contudo, não pode surgir pela consciência subjetivamente, visto que o objetivo, como tal, só pode surgir de maneira inconsciente, né, ou ato consciente. Logo, a segunda natureza só é concebível ao se confrontar a atividade consciente à atividade livre. Então, essa segunda natureza de que Schelling está falando aqui, essa ordem jurídica, que logo à frente no texto ele vai chamar de providência, né, basicamente vai ser a ideia de providência na história, ela também é um equilíbrio entre liberdade e necessidade. As ações humanas caminham rumo ao fim último. É um termo muito importante, né, nessa época, né, a gente vê isso em Kant, né, em Schelling. É algo não realizável pelo indivíduo sozinho, mas apenas pela espécie humana. O sucesso de cada um, afinal, não depende apenas dele, mas das vontades dos outros também, sendo necessário que todos queiram agir rumo ao fim último, que para Schelling é uma constituição universal de direito, bem inspirada aqui em Kant, né, especialmente no texto ali da Paz Perpétua. Nada me garante, todavia, que isso seja possível. Então aqui ele vai se distanciar já de Kant, né, que não vai ser apenas uma pressuposição racional, né, não vai ser apenas uma questão de se querer, de se desejar o sumo bem na história, por exemplo, né? Vai precisar de alguma coisa a mais na visão do Schelling. Se a gente pegar aqueles termos da introdução, não adianta só o wollen, né, só o querer, vai precisar também de um gerar, de uma ordem além da própria natureza, de um schaffen, da própria natureza, que eu quis dizer oriundo da própria natureza, não além da natureza, né, algo que venha da própria natureza. Schelling não está disposto a apenas postular uma ordem moral do mundo. O caminho que ele pensa seria solicitar algo inteiramente objetivo e independente da liberdade, que influencie também o nosso querer, rumo ao sucesso externo de todas as ações na busca do fim último. Brinco aqui, não é uma astúcia da razão, né, como Hegel, que Schelling vai querer, mas uma espécie de astúcia do impulso, que ele chama síntese absoluta. Esse termo estranho, síntese absoluta, na prática a gente pode traduzir aqui por providência, é o que ele está querendo dizer, né, providência divina, mas como ele está trabalhando com todo esse vocabulário da época,
ele vai optar por esse termo, que corresponde mais à filosofia que ele desenvolve nesse período. O desenvolvimento da síntese absoluta para Schelling é a própria história. Tendo-se chegado à síntese absoluta, está-se no ponto de vista da inteligência de si, do elemento absolutamente objetivo e comum a todas as inteligências. Essa inteligência em si predetermina a conformidade objetiva à lei na história e também independe do elemento livre e determinante, ou seja, das vontades individuais. A filosofia transcendental por si só não me assegura que os dois elementos se esgotam e nem que o fator objetivo é uma síntese absoluta. A filosofia transcendental tampouco me informa sobre como assegurar a concordância entre as duas. A harmonia pré-estabelecida entre o elemento objetivo, a providência, né, ou síntese absoluta, e o livre determinante, a vontade individual, só são concebíveis mediante algo superior, acima de ambos, nem livre, nem inteligência em si, mas algo acima de ambos. Então a gente chega aqui no fim da filosofia transcendental e lembra de uma ideia de Schelling, né, um texto antigo, né, dele, sobre o eu como princípio da filosofia. Tem uma ideia ali interessante de que o fim da filosofia é o fim da filosofia, no sentido assim, de que a meta da filosofia ela não ser mais necessária, é a dissolução da filosofia. Então aqui, a filosofia transcendental ela chega no seu fim, no momento em que ela já aponta para algo novo. Ela já está apontando, a filosofia transcendental aqui já está apontando para caminhos diferentes, seja pela via estética, seja pela via, aqui que ele alude de maneira bem tímida ainda, do absoluto, de uma filosofia da identidade. Então a gente tem esse tema clássico da providência mostrando esse limite da filosofia transcendental. Traços da identidade absoluta se encontram na conformidade à lei que rege a providência na história. Esse tipo de reflexão para Schelling, ao elevar o absoluto a fundamento comum da harmonia entre liberdade e providência, faz surgir o sistema da providência ou religião no único e verdadeiro significado do termo. São as duas expressões que Schelling usa, né? Sistema da providência ou religião no único e verdadeiro significado do termo. Supor que a providência se revela na história seria supor que essa síntese absoluta é um processo contínuo, sempre em harmonia, em coexistência com a liberdade. Então, a síntese absoluta não é um processo, não é um evento, mas é um processo na história. Schelling adota uma imagem recorrente para se pensar a providência. E isso é muito interessante. Muitas vezes, quando o filósofo ou a filósofa chega em um ponto muito tenso na argumentação, ele recorre à metáfora. Isso a gente tem, né, já em Parmênides, em Platão. Mas na filosofia moderna também não é diferente, né? A gente acaba tendo que recorrer às vezes à imagem, nessa dificuldade das palavras, né, de transmitir as coisas. Então ele adota uma imagem que aparece muitas vezes nessa discussão sobre destino, providência, coisas do tipo, a ideia de teatro. Ela está presente, por exemplo, em Plotino, está presente em Leibniz. A ideia de peça de teatro é usada aqui por Schelling para se falar da providência na história. Só que de uma maneira um pouco diferente. Schelling vai dizer que conceber a história como uma peça de teatro parece algo confuso, especialmente se for uma peça de teatro em que cada um desempenha seu papel arbitrariamente. Só que existiria uma possibilidade de se pensar isso como desenvolvimento racional. Ele vai falar da ideia de teatro de improvisação. Em inglês é play extempore, que alguns intérpretes usam nessa expressão, intérpretes de Schelling. A história mundial seria então uma espécie de teatro do mundo, mas sem um roteiro pronto, com atores improvisando em atuação fragmentária. Isso é muito apontado por um teórico, perdão aí por não falar o sobrenome dele direito, Lesvi, ou algo do tipo, um artigo de 2019, né, eu mando aí para quem tiver interesse para constar que o artigo existe. E Corten existe, na edição histórico-crítica, falam também sobre isso e apontam para Zelton, né, que é um clássico, né, tem um livro dele chamado Schelling, que é bem antigo, né, mas é um clássico muito importante, né, me ajudou bastante na tese. Ele tem um artigo de 1965 sobre essa metáfora de teatro em Schelling, que eu não consegui acessar, infelizmente, mas eu menciono aqui porque é um intérprete que eu respeito muito, né? Fica aí a menção honrosa ao Zelton. Supõe-se, de acordo com Schelling, ainda está no tempo? Acho que é mais uns 5 daí. Tá, beleza, ainda tá. Supõe-se um espírito comum a todos os atores e que o dramaturgo já estabeleceu condições para a harmonia e sucesso objetivo do jogo livre entre os participantes. Um possível aceno aí a Kant e Schiller, né, falando do jogo livre.
como toda analogia, há um porém. Aqui, o poeta ou dramaturgo não surge independentemente de nós, mas só se revela mediante o jogo de nossas liberdades, resultando que sem essas liberdades, ele sequer existiria. Com isso, nós somos atores e copoetas no mito do todo, inventando o nosso papel. E o problema surgiria aqui que a rigor, então, não se trataria de um absoluto, já que precisa de nossa atuação para se manifestar. Então, tem um possível problema aqui nessa argumentação de Schelling, embora a imagem seja muito bonita, sem dúvida, né? Uma imagem muito interessante. E a história é exposta aqui como um descortinar-se, a expressão do Schelling, descortinar-se em revelação do absoluto. A ideia já é presente, de acordo com Maurice Wieck, ou coisa assim, essa ideia de história como revelação do absoluto já está presente em ensaios de Lessing sobre a história mundial. Provavelmente Schelling pegou daí. Pode-se pensar também, alternativamente, como uma herança luterana, né, na ideia do Evangelho como palavra viva que se atualiza no curso da história. Né? É bem possível, no caso de Schelling, ter aí essa influência também. A história humana em desenvolvimento, vai dizer Schelling, é uma prova contínua da existência de Deus, que só se completa pelo todo da história, sendo uma espécie de revelação infinita. É uma filosofia da história muito interessante, né? Schelling diz, então, no final da seção 4, uma passagem muito bonita: quando o plano da providência iniciar, aí uma breve citação, então Deus também virá a ser. Muito bonito, né? Deus em Devir. Lembra até da tese da Marcia Schubach, né? O começo de Deus. Lembra pelo título, assim, né? Então temos uma filosofia da história fascinante, embora breve, nesse texto de Schelling. Modelos românticos de filosofia da história são muito instigantes, embora geralmente sejam breves. A gente tem, por exemplo, Schelling em Novalis. Novalis, a gente tem a ideia de que a pré-história e o futuro da humanidade é narrado pelos contos de fada e algumas passagens da Bíblia, né? Então a gente tem alternativas diferentes, peculiares, criativas aos já clássicos e mais explorados modelos de teleologia na história, nos modos hegelianos, ou de declínio cíclico, como em Nietzsche, né, no Humano Demasiado Humano, capítulo 5, ou na obra de Oswald Spengler, O Declínio do Ocidente. É muito interessante, uma possibilidade, né, também de estudo futuro, é confrontar a metáfora de teatro no Schelling tardio, na filosofia da revelação, em que também você tem o uso dessa metáfora, mas por um caminho muito diferente. Inclusive, a visão de Deus muito diferente, né? Schelling vai criticar aqui a tradição filosófica, falando que, desde Aristóteles, o Deus dos filósofos é um Deus que está sempre no final, né? Que nunca é capaz de iniciar algo, ele está sempre no final das coisas. Bem provocativo, né? Bem instigante. Muito obrigado. Passo, então, a projetar o seu texto aqui. A fala do professor, né? Obrigado, né, Gabriel, pela tua fala. Depois, do bloco, a gente vai ter o espaço para discussão. Então, eu passo a